mas ao ente jurídico, não tem como nomear parentes, até porque municípios, estados, autarquias, fundações não têm parentes. Um minuto. Bom, o princípio da moralidade, que constitui base quase que total para aqueles que defendem o nepotismo, também não é atacado da prática da nomeação de parentes para cargos comissionados. Conforme você pode perceber em todos os casos que vocês apresentaram, não há nada de ímpro, em designar o irmão ou sobrinho, pessoas que justamente por fazerem parte do seu familiar, o administrador despende de maior confiança. A imoralidade pode se verificar assim, no momento em que o administrador público começa a atuar, não no momento da nomeação dele. E essa imoralidade não é intrínseca ao fato de ele ser parente ou não daquele que o nomeou. Até porque essa imoralidade pode ser verificada na gestão de qualquer pessoa. Passo a palavra agora ao grupo contra o nepotismo, 2 minutos. Só para esclarecer, então, na visão do outro grupo, a moralidade só está presente após a prática do ato. E aí não dá para conceber isso. Então o ato está isento de qualquer princípio, o ato, seja da maneira que for. Depois a gente vê como que é. Não, o requisito da moralidade tem que ser aferido no momento de colação do ato. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O requisito do ato administrativo. A moralidade se encontra aí. A finalidade, o interesse público se encontram aí. Só para esclarecer. Bom, gente, com relação ao princípio da legalidade, em primeiro lugar, o princípio da legalidade tem várias vertentes. Uma das suas vertentes é a finalidade legal. E qual a finalidade legal da discricionariedade se não atingir a melhor nomeação possível, nomear a melhor pessoa possível? Só que no caso aí, os nepóticos, eles acham que a finalidade legal é atendida quando eu nomeio alguém pelo fator de parentesco. Com relação à questão da legalidade, quando vocês falam que não há lei proibindo aí o nepotismo, a gente está falando de algo muito maior que o Luiz Roberto Barroso chama de juridicidade. E ele defendeu na ação declaratória de constitucionalidade da resolução do CNJ, a qual, diga-se de passagem, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E em decorrência da juridicidade, os princípios constitucionais eles contêm um conteúdo normativo. No núcleo de cada princípio, às vezes, dos princípios tem conteúdos normativos, e é em função desses conteúdos normativos que a prática do nepotismo é proibida. E, falando a verdade, mas já se for para ser limitado, 30 segundos. Poder nomear quem eu quiser, eu vou nomear, o dia que eu for prefeito, eu vou nomear a baleia, a cachorra na faculdade, para ser secretária de assuntos referentes a animais. É isso. Passando agora ao quarto tema, cargos comissionados versus princípios administrativos. 5 minutos para o grupo a favor do nepotismo. Primeiramente, boa noite a todos. Primeiro aqui meus colegas de faculdade, professores presentes, assim como o corpo administrativo. E também não vai ser um debate de 60, 70 minutos aqui que vai chegar a uma conclusão plausível que é o nepotismo, que não é, que é melhor para a administração, que não é. Estaremos depois, durante os servidores da faculdade, estamos dispostos a continuar debatendo, sem problema nenhum. O que está acontecendo aqui é uma distorção dos princípios, tá? Tendo muita conversa, muita risada, é normal, é legal. Mas o que está acontecendo é o seguinte: é bastante atual essa discussão em torno da contratação do cônjuge, do companheiro, do parente em linha reta, seja colateral ou por afinidade no âmbito da administração pública. Mas é imprescindível que fazemos um parênteses aqui e analisemos o instituto que enseja essas contratações, que são os cargos em comissão, preenchidos por critérios discricionários do chefe do poder público, levando-se em conta a confiabilidade e a competência naquele a ser nomeado. E a nível de constatação, devemos lembrar aqui que são cargos de transitoriedade, eles não são efetivados, são carregados, são subordinados ao mandato do chefe, de forma a indignação da maioria, parte de que os contratados ganharam uma boquinha vitalícia na administração. A denominação do cargo já é em si bastante clara, tá? Faculta o agente público escolher quem melhor lhe prestará assessoria a serviço do interesse público. E esse melhor é um termo relativo. Tá?
podendo ser a soma de fatores intrínsecos, como o caráter da pessoa e mais a qualificação técnico-profissional. E ainda mais, é consenso que entre duas pessoas em equivalentes experiência profissional, curricular e titulação, seja preferível trabalhar porque se tem afinidade e se conheça mais. Esse é o princípio básico de segurança. E seguindo essa linha de raciocínio, uma possível exclusão dos cargos em comissão da nossa máquina CAR implicaria em ofensa ao princípio da continuidade do serviço público, pelo fato de trazer um possível engessamento no funcionalismo, haja vista que a transição de uma administração para outra estaria fadada a pessoas que não são da confiança do administrador público. Por exemplo, eu não acredito que ninguém defenda seriamente a ideia de um prefeito recém-eleito possa manter como chefe de seu gabinete ou secretário, e é cargo opcionado, chefe, secretário-geral, alguém que já estava no cargo como seu antecessor. Também não tem lógica nenhuma exigir que esse cargo seja de provimento mediante concurso público. E nem parece ser este argumento dos antinepotistas. Todo mundo aceita que o prefeito convide alguém para ser o chefe de gabinete, menos que seja o parente dele. No que diz respeito ao aspecto da legalidade, o assunto mostra isso errado. Artigo 37, inciso 2, diz que os cargos comissionados são nomeados são de contratação de livre nomeação e exoneração por parte do administrador. Portanto, no aspecto legal, não seria também diferente, pois se até o estrangeiro é determinado, tido o direito de se ingressar no serviço público. E quanto ao princípio da moralidade, que está relacionado com o dever de agir além da forma legal, correlacionar-se também pela probidade, de forma honesta, e aí temos que lembrar que ela não se refere à moral comum, mas sim à moral administrativa. Acreditamos que não é o ato de nomeação do parente que ofende ao dito princípio, mas o mau uso do cargo ou emprego público, quanto mesmo recebe sem trabalhar ou implica em abuso de poder, atentando logicamente ao princípio da eficiência. É comum ainda, como eu já vi o Michel comentar comigo durante os corredores da faculdade, que o nepotismo pode ser legal, mas é imoral. Pondere-se aqui, meu amigo Michel, que o profissional de direito não é permitido cometer também correção. Devemos destacar que quando a Constituição recepcionou o princípio da moralidade, transformou qualquer ato contrário à moralidade administrativa em ato inconstitucional, por ferir o princípio constitucional basilar da nossa administração. Então não é possível, não existe necessariamente, em outras palavras, se o nepotismo for imoral, por força do princípio constitucional da moralidade, será necessariamente ilegal e inconstitucional. E até mesmo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já afirmou que a moralidade administrativa integra a legalidade do ato administrativo. Ainda temos que analisar que o que lesiona de fato a administração pública não é a assunção ao cargo ou à função, mas a falta de contraprestação por parte do servidor, o abuso de autoridade ou o desrespeito à lei, independente de ser parente ou não. Portanto, não podemos concordar com o entendimento de que o vínculo de parentesco seja visto de antemão como uma